circunstância, não existirá nenhuma que possa nos parar, que possa nos deter, que possa impedir o avanço que você quer em nossas vidas. Não há gigante suficientemente grande para poder deter o avanço do teu povo. Senhor, e nós iremos derrubar esse sofismo nessa manhã. Nós iremos avançar com o exército. Iremos vencer, derrubar os gigantes, chutar as portas que tentam impedir o teu crescimento em nós, invadir o terreno do inimigo, saquear e tomar por possessão todas as coisas que já foram prometidas a nós. Nós te honramos nessa manhã, Senhor, e declaramos sua presença livre, Espírito Santo, nesse lugar. Eis-nos aqui com a mente aberta, coração livre, para receber, Pai, com mansidão, a palavra que você quer instruir em nossas vidas hoje. Nós te adoramos, Pai, e nos colocamos disponíveis em tua presença, porque tu és o Deus que nos guia por dentro. Te amamos e te somos gratos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar um pouco? O louvor também. Aleluia. Vou dar descanso hoje. Não, pode sentar. Diga, Deus é bom. Eu estava me controlando para não gritar, amém? Estava me controlando. Que é diante do louvor, amado. Diante do louvor não há como você não expressar aquilo que verdadeiramente o Senhor tem colocado dentro de você. Amém? Nós iremos ver algumas coisas relacionadas a isso hoje. Diga assim, eu estou pronto para aprender em todo o tempo. Diga, o Senhor me instrui em tudo aquilo que Ele quer. E eu deixo Ele ser livre. Amém? Porque assim, não há, amado, como você pedir para uma pessoa lhe ensinar algo e você está bloqueando ela. Né? Geralmente, quando alguns professores querem ensinar alguma coisa para os alunos, eles dizem assim, você já sabe de alguma coisa nessa área? Se a pessoa sabe, ele diz, então esqueça tudo que você sabe. Para que nada impeça o seu crescimento. Amém? Então, o intuito de virmos para a escola dominical é aprender. É estar livres para sermos ensinados pelo Espírito. Amém? E Ele é aquele que nos ensina todas as coisas. E se Ele nos ensina, fique livre para aprender. Eu aprendi muita coisa. E ainda quero aprender mais. Amém? Que quando nós estamos ministrando ou ensinando para alguém, ou até aconselhando alguém, o Senhor aproveita aquele mesmo momento para nos instruir também. Amém? Então assim, nunca pense que só porque você está dando algo para alguém, você não está aprendendo. Nunca pense que porque você está ensinando para alguém, você não está aprendendo. O Senhor, em todo o tempo, está nos ensinando. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Amém? E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Samuel. 1 Samuel. É conhecido, todos conhecem. 1 Samuel. Capítulo 17. Essa história é muito conhecida. Todos sabem essa história. Mas há alguns detalhes nessa história que precisamos aprender. Não somente com relação a Davi, não somente com relação a Golias, não somente com relação a Saul, mas em relação à nossa vida diariamente. Amém? Logo aqui no início, 17, a partir do versículo 4, diz assim: Então Golias, um gigante filisteu de Gate, saiu das fronteiras dos filisteus para enfrentar
as forças de Israel. Ele era um gigante. Diga gigante. Olha para quem está do teu lado e diga assim, gigante. Então dá uma pequena pausa aí. Quando nós entendemos gigante, hoje, no nosso dia a dia hoje, não seria bem um gigante. Porque nesse contexto aqui, Davi era de altura média e naquela época não passava muito, né? Não era um cara muito alto, em torno de 1,50, 1,60. Mas Golias era um gigante de 2,90 metros. Imagine alguém de 1,50 m, 1,60 m, perto de alguém de 3 metros de altura. É praticamente a metade. Imagine você do lado de uma pessoa e ela sendo metade da sua altura. Você faz o que você quiser com ela, praticamente. Tá comigo? Então, assim, esse é o contexto que você está acostumado a ver. Amém? Só que, vamos continuar. Eu vou me conter ainda para deixar, né, o presente para depois. E continuando, diz assim, ele era um gigante que tinha 2,90 metros. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de malha que pesava cerca de 70 quilos. Então, Golias não era simplesmente um mero homem. Ele era um homem de guerra, poderoso, forte, e que se mostrava dono da situação. Alguém normal, diante de uma situação como essa, numa situação de batalha, vindo contra um exército e olhando um homem daquele tamanho, ia fazer a mesma coisa que o exército de Israel fez. Que nós sabemos que foi o quê? Bater as canelas. Tremer na base, ficar olhando. E Golias não foi somente aquele cara que apareceu ali e ficou, vamos lutar, e na frente do exército, esperando o restante do exército ir com ele, não. Ele afrontou. Ele foi lá e falou o que quis e o que não quis. Só que nesse contexto, nós podemos colocar aqui algumas circunstâncias da nossa vida. Qual é o gigante que se levanta contra você? Qual é o gigante no contexto de hoje que está se levantando contra a sua vida? Finanças? Doença? Trabalho? Qual é o gigante que lhe afronta nessa manhã? Qual é o gigante que está lhe apertando, tentando lhe acuar em algum lugar? Esses gigantes podem se mostrar fortes, vigorosos, aparentemente grandes. Você crê comigo assim? Pode ser, amado. Porque o Senhor não diz que a circunstância não aparecerá de forma comum. Sempre vai aparecer de maneira que tenta lhe afrontar. Mas nós temos que lembrar que o maior está onde? Se Deus é com você, você é a maioria, irmão. Não há do que temer. Davi não precisou olhar para Golias e dizer assim, meu Deus, e agora? Senhor, ajuda aqui. Não, ele já sabia que o Senhor estava lá. Ele já sabia em nome de quem ele estava indo. E não teve para que temer. E essa história é muito interessante porque fala que quando Golias bradou, Saul e o exército de Israel tremeram de medo e pararam diante da afronta de Golias. Essa afronta durou pouco tempo, 40 dias. Pouco tempo. Imagine você, de um lado, aqui tem uma montanha, você está do lado de lá, ali tem outra montanha e o exército filisteu está do outro lado de lá. E aqui no meio um grande vale. Golias saiu do lugar dele, veio até o meio da arena e ficou gritando. Tem homem aí não? Cadê você? Só para você se localizar. Vamos falar hoje sobre reagir ao ataque. Amém? E aonde estavam os homens? Com medo. Mas era o exército do Deus Todo-Poderoso. Mas os homens não sabiam que o Todo-Poderoso estava com eles. Temeram.
porque viram a afronta. Só porque viram a afronta. E essa afronta que se levanta contra mim, contra você, ela meramente é mais um gigante que será derrotado. Aonde está a afronta diante de Deus? Se todo nome tem que se dobrar o nome dele. Se todas as circunstâncias, no céu, na terra, debaixo da terra, está diante do Senhor. E contra ele não há nenhum outro vencedor. Só ele, o vencedor invicto, que nunca perdeu, sempre venceu, sempre triunfou. E ele nos deu o quê? A posição de mais que vencedores. Aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças e voam. Amém? Esses que esperam no Senhor e voam, eles passam por cima da circunstância. Se ela quiser ser grande o suficiente para não querer sair da frente, passe por cima, irmão. Ou voando ou atropelando. Tanto faz. Você que escolhe. Que veículo você quer usar? Asas ou quer usar os pés? Escolha. A decisão é sua. Amém? E diante dessa situação, nós podemos ver aqui outras afrontas. Você pode abrir lá em Atos. Marca aí, a gente vai voltar depois para aí. Deixa marcadinho. A gente ainda volta para aí. Vamos lá em Atos. Capítulo 4. Também é uma história conhecida. Não terminamos a história de Golias e Davi ainda, amém? Você vai ver o final que essa história tem. Aqui em Atos 4, a partir do versículo 13, nós vamos ver a situação de dois homens, né? Pedro e João, que estavam ministrando em certa cidade e começaram a ser perseguidos durante vários dias por uma mulher gritando e falando quem eles eram. E teve uma hora que João não aguentou o negócio, ou Pedro, um dos dois. Deixa eu ver quem foi aqui. Vamos ler, 13. Quando os membros do Sinédrio viram, é um pouco mais em cima. Cadê? 8. Então Pedrinho, cheio de quem? Ah, não era da força dele, não? Algumas circunstâncias não serão vencidas na sua força. Aonde a sua força pode ir, você pode vencer. Tá comigo? Vamos dar um exemplo. Se eu quisesse tirar essa caixa do lugar, na minha força eu consigo? Mas se Cainã quisesse tirar essa caixa do lugar, na força dele ele ia conseguir? Cainã é meu filho mais novo. Amém? Na força dele ele não ia conseguir. Por quê? É além da carga que ele pode suportar. Então, aquilo que nós podemos fazer, o Senhor não vai intervir, amado. Porque Ele já fez. Quando morreu na cruz por mim e por você. O ato de levantar as mãos, o Senhor não vai chegar aqui, pegar nos seus cotovelos e... Por quê? É seu esforço. Quando nós estamos envolvidos em cânticos, o ato de levantar as mãos é meu e seu. E demonstra uma atitude de quê? Reverência diante do Senhor. Não quer dizer que eu só posso louvar agora se eu levantar as mãos. Não. Fique livre para estar de mãos abaixadas, mas com o seu coração e o seu pensamento em reverência ao Senhor. Não se deixe levar pelo simples ambiente de amizade, pelo simples ambiente de descontração. A Bíblia diz que não devemos usar da amizade para dar ocasião à carne. Está comigo? Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Às vezes nós nos achamos na liberdade tanta de falar com alguns irmãos que às vezes não queremos considerar algumas coisas que eles têm para falar. Amém? Sempre o Senhor vai falar com você. Sempre. Amém? Independente de que vaso ele vai usar. Ele usou a burra de Balaão. Então, depois da burra, qualquer um está classificado, irmão.
Qualquer um está na categoria de falar. Não estou querendo dizer aqui que você é menos ou mais importante do que a burra. Estou apenas dizendo que se o Senhor quiser falar, até as pedras vão falar com você. Ficou melhor agora? Aleluia. Então, essa questão. Então, aqui, cheio do Espírito, olhou para aquela mulher e mandou o Espírito sair dela. Cala a boca e vaza. Sai daí. Né? A partir do versículo 13, os membros do Sinédrio começaram a... viram a coragem de Pedro e João. Dá uma pausazinha também aqui. A coragem de Pedro e João. Que no Espírito nós temos poder, ousadia e moderação. São os instrumentos que o Senhor colocou dentro de nós. Amém? Ele não nos deu espírito de medo, mas de poder, ousadia e moderação. Uma pessoa poderosa, ela não tem medo. Uma pessoa poderosa confia naquilo que ela pode fazer. Uma pessoa ousada não vai retroceder, ela vai sempre avançar. E com moderação, porque não pode ser afoito. Sabia disso? Afoito. Acaba assim, sem ter medo de nada. Não, eu sei, eu posso, porque não sei o que lá, e eu vou. Não, irmão, calma, deixe ser afobado. Deus não se junta com agoniado. Amém? Então, se acalme, controle as suas emoções e seja guiado pelo Espírito. Amém? Então, por mais que você saiba que tem poder, ousadia, tenha também moderação. E isso vai fazer a diferença na sua vida. Então, que contexto é esse? Que a gente está vendo de reagir à altura da agressão. Geralmente, as pessoas que treinam para lutar, elas não treinam para bater nos outros. Eu já fiz judô, karatê e um pouco de jiu-jitsu. Então, nós não treinamos para bater em ninguém, mas sim para nos defender de um possível ataque. Então, se alguém vem contra você, você sabe o que fazer para sair daquela situação. Se for possível, imobilizar o agressor até que ele se contenha. Amém? No caso do diabo, se puder, quebra o pescoço dele mesmo e joga fora. Amém? Esse agressor aí, a gente não pode ter pena dele, não. Pisa em cima, esmaga mesmo, para ele sentir o gostinho da pressão. Amém? Então, nesse contexto, a gente está vendo aqui que o Sinédrio viu a coragem de Pedro e João. E por virem, vamos continuar lendo. E percebendo que eles eram evidentemente homens simples e sem cultura, ficaram admirados e reconheceram que a convivência com Jesus havia feito o que a convivência com Jesus havia feito neles. Então, tinha uma diferença. Amém? Diga, eu convivo com Jesus. Eu convivo com o Espírito Santo. E eu convivo com Deus. Isso tem que fazer a diferença em você. Amém? Essas coisas têm que ser evidentes na sua vida. O Sinédrio, aquele povo lá que se julgava super entendido das coisas, a ponto de julgar quem era bom, quem era ruim, quem ia pagar e quem não ia pagar, temeu diante de Pedro e João, porque viram neles que mesmo sem instrução, falando pro modo, pro via, né, ônibus, tanto faz, tinham dentro deles uma convicção de que o fato de estarem junto com Jesus fez uma diferença. Então eles não julgaram essa situação. Eles não somente olharam para quem eles eram, simples pescadores, mas que agora estavam carregados de poder para fazer algo. Eu e você somos carregados de poder para fazer algo no Senhor. Amém? Mas, continuando, pula logo para o versículo 18. Os mesmos que haviam reconhecido
que eles eram fervorosos, que não tinham medo, disseram o seguinte: então eles chamaram os dois de volta e lhes ordenaram que não falassem nem ensinassem a respeito de Jesus. Para por aqui. Outra afronta. Percebeu aí? Como é que a pessoa está pregando, falando de Jesus, expulsa um demônio, é reconhecido como ousado, não temeroso, que tinha feito toda a diferença, e chegam aquelas mesmas pessoas e falam: ó, cala a boca, pianinho, se aquieta aí. Tem esse negócio de pregar aqui não. Para. Tá? Você é aquela pessoa normal. Se contenha, fique quieto e seja normal. Irmão, não existe como ser normal com Deus dentro de você. Não há mais essa condição. Simplesmente aquela questão que você tinha, não, eu sou alguém moderado, não é mais. Você agora é controlado por outra força que não é mais a sua. Sabe o que é isso? Imagine você pegando numa tomada com 220. Segura lá para tu ver o que vai acontecer. Você vai conseguir ficar parado? Choquinho bom. Vai não, irmão. Você vai tremer, pinotar. Ah, que negócio é esse? A unção pode agir na sua vida de várias maneiras. O poder de Deus pode se manifestar em você de várias maneiras. Amém? Há um momento de você aquietar. Ah, lógico. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de calar, há tempo de falar, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Amém? Mas não é sempre o mesmo. Por quê? Você é dominado por uma força maior. Você é dominado por um impulso que vai alcançar alguém aonde ele estiver. Ou você acha que todo bombeiro é corajoso? Não, bombeiro tem medo de fogo. Ele não vai lá para dizer assim, chega fogo, toca aí para mim. Não, ele quer apagar o fogo para poder entrar. Bombeiro não vai chegar lá e querer virar um torresmo. Não. Amém? O bombeiro vai querer chegar lá, controlar a situação, entrar com segurança e resgatar quem ele puder. Então você pode ser aquele chamado para apagar um incêndio. Mas às vezes, para apagar um incêndio, tem que derrubar algumas portas. Amém? Está comigo? Então, em algum momento, você pode ser agressivo contra a situação. Amém? Não contra as pessoas. E como é que eu posso ser agressivo contra a situação sem ser agressivo com as pessoas? Sabendo com quem você vai falar. Você não vai falar com a pessoa, amado. Se alguém está vindo contra você, lhe afrontando, não chega na cara dela e sai daí, demônio, vai-te embora. Não. Mantenha a postura, moderação nesse momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espírito Santo, dá uma ajudinha aqui. Vai ter hora que você vai precisar engolir alguns dinossauros, amado. Vai ter hora que você vai parar. Aleluia. Glória a Deus. Esse desceu suave. Para na hora certa confrontar. Porque você não vai reagir com a pessoa, mas com quem enviou a pessoa. Amém? Não, nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas sim contra os principados e potestades que governam esse século. Então, se a sua luta é contra os principados e potestades, você tem que lutar com ele. Então, se naquele momento não dá para dar um grito na cara do diabo, então você aguarda, capeta. Daqui a pouquinho a gente conversa. Amém? O que foi que Pedro e João fizeram? Versículo 19. Mas Pedro e João responderam: decidam os senhores se é justo aos olhos de Deus que obedeçamos a vocês em vez de obedecer a Deus. E aí? O que é justo? Obedecer a Deus é mais que importante. Amém? Então fazer a vontade daquele que nos enviou é muito mais que importante. Mas o que aconteceu? Eles ficaram calados agora, né? O Sinédrio parou e disse, não, tudo bem, desculpa, né? Continua lendo, amado. No 20 ele diz assim,
nós não podemos deixar de falar das coisas maravilhosas que vimos e ouvimos. Essa foi a resposta de Pedro e João. E o Sinédrio, absolutamente na mesma hora, disse para eles. Então eles tornaram a ameaçá-los. As circunstâncias não vão parar de chegar, amado. A palavra diz que basta a cada dia o seu próprio mal. Não queira você colocar um pouquinho mais de jugo em cima. Então, se basta a cada dia o seu próprio mal, fica agora com o que o Senhor tem. As coisas ruins do dia a dia, você pode suportar no Senhor. Amém? E na força do seu poder. Você está achando que a circunstância é pouco, só o pessoal falando verbalmente, que às vezes você chega num lugar, pode ser no seu ambiente de trabalho, pode ser em uma praça, pode ser em qualquer lugar. Nós já ouvimos pessoas falarem aqui que estavam orando em determinado momento, pessoas chegaram, apontaram o dedo e mandaram calar a boca. Ué, quem é que sabia que você estava falando em línguas? Só tem uma pessoa que estava sabendo. Às vezes você está no seu lugar, né, no seu trabalho ou no seu condomínio, aonde for, e você começa a escutar música. Né? No trabalho, às vezes, não dá para escutar música, mas no condomínio dá. Você está ouvindo música. Eu gosto de ouvir música. Moderadamente. Aleluia. Amém. Pelo menos dentro de casa está alto, mas fora de casa não está. Amém? É verdade. Se você fechar a porta da casa e for para o lado de fora, não dá para escutar não. Mas quando abrir a porta, o bicho está pegando. E, às vezes, as pessoas querem lhe afrontar. Todo mundo pode abrir uma malazona e no seu ouvido, na sua cabeça o tempo todo. E se você abre lá, Thales Roberto, ele é contigo. Baixa esse negócio aí, crente. Tá zoado aí, rapaz. Sai pra lá incircunciso. Né? Na rua dá pra dar um gásinho a mais, mano. Dá pra aumentar e deixar o carro tremendo. Mas vamos usar de moderação em algumas áreas. Se naquele momento você foi afrontado e você sabe que não está incomodando, ama aquela pessoa. E faz o que o Senhor faria naquele momento. Olha para ela com sentimento de compaixão. Olha para ela com o amor que o Senhor colocou dentro do seu coração. Não olha para ela, porque às vezes a gente pensa que reagir é agredir. Mas não, às vezes o melhor ataque é a defesa. Usar a mesma força que veio contra você com o próprio agressor. Não impelindo ele, mas fazendo ele perceber aonde ele errou. Se alguém vem atacar, né, vamos dar um exemplo de novo aqui, defesa pessoal. Se alguém vem contra você, você usa aquela força que está vindo para desequilibrar aquela situação e lançar ela por terra. Às vezes, você vai precisar fazer isso com algumas coisas. Outras, simplesmente você vai olhar e dizer assim, que pena, diabo. Mas nessa aí você não conseguiu. Em outras áreas, você vai ter que se levantar com agressividade. Posso dar um exemplo? Doença. Vamos dizer que você está acometido de uma enfermidade. Né? Algumas circunstâncias de enfermidade estão querendo chegar contra você. O gigante da enfermidade está se levantando. E ele vem armado com escudo, com espada, com lança, aparentando ter 3 metros de altura, vindo para você como quem vai lhe engolir. Aí você faz, doença, em nome de Jesus. Saia. É assim? Sai, diabo, em nome de Jesus. Aí você tem que ser agressivo, amado, com a doença. Ore a altura do ataque que você está sendo acometido naquele momento. Se a situação está vindo contra você e você sabe e identificou que é o diabo, então age à mesma altura. Por quê? É só o diabo que pode gritar? Nós temos o Todo-Poderoso a nosso favor. O time que sempre ganha está conosco. Ou você acha que aquele time... Qual é o time que está ganhando mais aqui na Champions League? Eu não sei mais. Eu não sei mais não. Qualquer um que seja lá. Né? Qualquer um que esteja ganhando aí. Vamos dar um exemplo.
Vamos dizer que é o Botafogo. Aleluia. Então, você está lá e o Botafogo sempre está ganhando. E você é do Botafogo. Você vai ter medo de alguma coisa quando o time entrar em campo? Amém? Você vai gritar com força, meu amigo. Vai, vai, vai. Está lá gritando. Enquanto o adversário vai temer. Por quê? O time que sempre ganha está em campo. O time que sempre vence está entrando naquela hora. Esse é você chegando na situação. Dominando a área. Estou aqui. Tudo bem? Glória a Deus. O Senhor é contigo. Vamos nessa e tal. Sempre alerta, amado. Domine a área. Domine, porque aquele terreno ali é seu e do Senhor. E você pode dominar aquela situação. Então, se o time sempre está ganhando, chega sempre animado. Seu time não perde. Então, a alegria tem que estar estampada na sua cara. Sempre. Amém? Por quê? O meu time nunca perdeu. Os flamenguistas aí ficam o tempo todo falando que o Flamengo é o campeão, não sei de quem, não sei o que lá. Eu sou mal Botafogo. Mas, eles sempre estão falando. Sempre estão falando. Não sou contra nenhum time de futebol, não, amém? Né? Só porque eu sou botafoguense, mas deixa eu falar. Então, assim, não é que você... Vamos dar o mesmo exemplo. Tá no estádio de futebol. O seu time faz um gol. Aí você... Uhul, gol. Que gol. Você vai dar aquele grito. Balançar as amígdalas lá. Né? O gogó vai tremer. Quem estiver perto de você vai fazer assim. Eita, meu amigo. Porque o seu time fez um gol. E aquela situação... Imagine o seu time sendo afrontado. Como é que o seu time seria afrontado? Precisando ganhar e está perdendo. Ele está sendo afrontado. E a outra torcida começa. Perdeu. E o pessoal lá, meio acuado do time, né? Mas torcendo, quando o time está no ataque. E o outro time torcendo contra, e você empurrando, empurrando. E quando sai um gol aí, meu amigo, as portas caem, tudo se abre, o gogó não quer parar. Você pensa que vai rasgar daqui até aqui, assim. Por quê? O time que estava sendo afrontado começou a virar o jogo. E a sua situação é sempre essa, de jogo ganho. Amém? Você não tem esse problema de olhar para a situação e dizer assim, meu Deus, o time de lá é mais preparado. O time de lá é mais forte. Olhe só o tamanho dos jogadores. Que conversa é essa, rapaz? Você tem o melhor ataque. Você tem a melhor defesa. Você tem o melhor time armado para confrontar a situação. A palavra, o Espírito, o nome de Jesus e o Todo-Poderoso dentro de você. É o time mais que perfeito, amado. Não existe um time melhor que esse. Amém? Continue em Atos. Avança um pouquinho aí. Atos 16. Estamos falando sobre reagir ao ataque. Atos, capítulo 16. Eu inverti as histórias. A história da mulher que o espírito expelido dela é aqui em Atos 16. Agora que eu caio a ficha aqui. A partir do versículo 22 de Atos 16, Paulo e Silas foram julgados por uma situação. Ontem, no culto dos jovens aqui, se você não veio, perdeu, sinto muito dizer. Não é porque, mas eu não sou jovem, quem disse? Você consegue pular? Consegue dar uns cangapé? Você é jovem, irmão. Fica livre. Amém? Conseguindo pular, dar uns cangapé bons, tá aprovado, pode vir.
Então aqui diz o seguinte. Sim, falando do culto dos jovens. Eu ia falar e ia passar batido. Dudu ontem, Dennedy, ministrou aqui sobre você ter do que ser acusado por amar a Deus. Ele deu esse exemplo. Se nós estivéssemos num país onde pregar o evangelho fosse crime, você teria do que ser acusado? Eis a questão. Temos que ter acusações contra nós por sermos do Senhor. Porque a Bíblia diz isso. Se não gostaram de Jesus, não vão gostar de você. Se quiseram pegar ele, vão querer pegar você. Se eles não o ouviram, também não vão querer ouvir você. Fique com medo, não. Ele venceu. Amém? Ele venceu. E você tem o privilégio de ser chamado de filho. Então ele estava falando aqui ontem. Vamos dizer que você está dentro de um júri e estão querendo julgar você. Dani, diante do que nós estamos vendo aqui, você defendeu o nome de Jesus, você orou, você leu a Bíblia, você curou o enfermo, você ficou dançando na presença dos outros, por causa que você vai ser condenado. Essas acusações pesam contra você também? Se sim, glória a Deus, amado. Você tem do que se orgulhar do nome de Jesus. Às vezes nós deixamos passar a situação só porque moramos num país livre. Pena aqueles irmãos que estão lá na China. Ditadura, opressão. E as pessoas fazem fila para pegar uma página rasgada de uma Bíblia, passando por debaixo dos panos assim. Tá aqui, lê. Só um versículo. Já leu, já. Se for pego, é morte, irmão. Se for pego, vai morrer. E eles não estão nem aí. Ah, quer um exemplo mais claro? Já que você não conhece ninguém da China, então vamos ali para Jussara, no Camboja. Tem que entrar com a Bíblia escondida. Porque se for pego com a Bíblia, pode ser preso. Pode ser deportado. Não sei se sofre pena de morte, mas pode ser deportado. Porque lá é proibido. Você viu tristeza na cara de Jussara quando ela viu por aqui? Na cara não, né? Na face, no semblante. Então você não vê, amado, tristeza no rosto dela. Pelo contrário, você vê alegria perpétua, constante, lutando por aquilo que ferve dentro dela. Às vezes a gente está aqui escutando uma música, ou no ônibus ou no carro, e alguém passa do lado. Ei, abestalhada! Você diminui o volume. Às vezes tem medo dos outros acharem, eu não sou crente, ninguém pode saber não. Deixa de história, rapaz. Oxe, você está com medo de quê? Bate no peito, vai para frente assim, vem tu. Tenho medo do diabo não, mano. Pastor Bud costumava dizer que era mais fácil tirar a barba de um leão com um presto-barba, com uma gilete, do que roubar ele. Eu peguei a mesma palavra para mim. Eu disse, oxe, eu quero também, é comigo. Tô dentro. Tô nem aí. É para ir aonde? Eu vou. Qual o problema? Vamos lá. Se eu não tiver consciência de quem está comigo, então realmente eu não vou não. Mas se você tem consciência de quem está com você, o que vai ser impedimento para você cumprir a palavra? Quem pode impedir de você... Rapaz, eu estava ouvindo a ministração do pastor Lucinho e eu fiquei incomodado. Sinceramente, eu fiquei incomodado com o que ele fez. Porque eu também não fiz. Me incomodou. Ele disse que estava querendo comprar um sapato para presentear um pastor. E ele foi numa loja, chegou lá, estava olhando o sapato e ele viu um monte de gente ao redor dele. Na hora que ele chegou no caixa para pagar, aí ele, oi, tudo bem? Tudo na paz? A menina riu. Aí ele fez, você riu por quê? Você é crente? Aí ela... Aí a outra que estava do lado deu uma risadinha.
E você riu porque também é crente? Então tá errado do mesmo jeito. Aí foi disso que eu falei, não. Aí ele fez, sabe uma coisa? Vem cá, deixa eu orar por tu. Vem aqui, vem aqui. Deixa eu orar por você. Pegou as duas lá, vamos orar aqui. Aí os outros vendedores ficaram olhando assim. Aí ele, tá querendo também? Vem cá. Aí falou com o povo que estava comprando na loja. A loja lotada no shopping. Aí ele fez, pessoal, só um momento, só um momento. É porque nesse horário aqui na loja, nós temos o costume de fazer uma oração. Né? Então, por favor, os vendedores aqui comigo. Ele não era nada da loja, mano. Chamou o povo, vem cá, junta aí, junta aí. Pai, em nome de Jesus. Tá? Começou a orar. Dentro da oração, ele fez o apelo. Repete comigo essa oração aqui, vamos lá. Senhor Jesus, nesse momento eu te entrego meu coração, quero que você escreva o meu nome no livro da vida, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Os vendedores começaram a chorar, as meninas do caixa começaram a chorar. Quando ele terminou, o povo que estava esperando com o sapato na mão fez, ora por mim também. Onde é a sua igreja? Aonde eu e você está, que estamos deixando passar esse momento? Aonde estamos, amado? Oração é algo para agora. Oração, eu estava ministrando ontem para os meninos lá fora, que oração é aquela palavra que prepara o seu futuro. Se você pega uma oração aqui e lança lá no futuro, quando você chegar lá, a oração já preparou o terreno. E você vai só desfrutar. E se você não faz isso, se você não lança a sua oração para frente, você vai deixar de preparar um ambiente. E vai acontecer o quê? Orações emergenciais. Para corrigir a situação. Você está lá, Dani já está praticando isso há mais tempo do que eu. Orando pelo marido de Mical. Né? Ela disse que eu sou ciumento, mas eu acho que não é não. Sou eu não. E ela está lá orando. Senhor, obrigado pelo marido de Mical que vai chegar, porque ele vai ser um genro bom, e por isso, e por aquilo, e ele vai amar a tua palavra. E tá ministrando. E eu não tenho medo, amado. Se Mical disser assim, pai, eu quero namorar, porque eu sei que ela vai cumprir os princípios da palavra. Creio eu que não vai ser agora. Amém? Por quê? Porque literalmente a gente conversando com ela, ela não esbanja nenhuma vontade. O desejo dela é estudar e viver para o Senhor. Amém? Então, vamos esperar que demore bem muito, né? Senão eu faço um checklist com o cara. Tudo bem, vamos lá. Então, assim, já está preparando o futuro. Não é melhor começar agora do que esperar para quando ela chegar de surpresa. Pai e mãe, esse aqui é meu namorado, Zé. O cara todo pintado, todo tatuado, parecendo um tigre. Né? Ou então o cara com cabelo punk, heavy metal, piercing, né? Alargadores e tal, aquele negócio. Não, nada contra, amado. Nós estamos vendo um ministério em São Paulo e a mudança é visível nas pessoas. E se você olhar, na hora da adoração, quando os caras levantam os braços assim, a camisa desce, é tatuagem, pessoas que foram resgatadas do reino do inferno e foram transportadas para o reino do Filho do seu amor. E essas pessoas estão fazendo a diferença. Aonde eles chegam, com tatuagem ou sem tatuagem, eles bagunçam a casa do diabo. E é isso que nós temos que fazer. Chuta o balde, dá uma tapa na porta e vamos entrando. Ei, eu cheguei. E vamos lá. Pintar e bordar no terreno do inimigo. Porque a vitória é nossa. Amém? Se é um duelo, quem vai vencer é aquele que está mais forte. Eu. Ponto final. Então é muito melhor a gente preparar o terreno agora do que esperar para orar quando o cara aparecer na frente. Eita, meu Deus do céu, é esse o namorado dela, Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, obrigado, porque ele vai ser um homem íntegro. Não, irmão, já está lá. Não tem mais como voltar atrás. Amém? Então prepara o futuro com suas palavras. Para de falar besteira do presidente, do Senado, né? Às vezes você olha pessoas falando, ah, mas só tem um jeito de mudar o Senado, é cair numa bomba lá. Quando todo mundo estiver reunido. Irmão, pelo amor de Deus, sua oração não funciona, não? Temos que confiar naquilo que Deus nos deu. Se Ele nos deu o poder da oração, está feito.
Amém? Vamos continuar, senão a gente não termina. E aqui, todo mundo conhece a história, eu vou parafrasear logo. Para a gente poder avançar. Amém? Paulo e Silas foram presos, açoitados com vara. Levaram um couro daquele do bom, meu amigo. Mas levaram uma lapada boa, daquela do sangue descer e tudo que não prestava. Né? O cara olha pro carcereiro e faz, ó, intoca eles aí, fica de olho, porque se fugir, tu já sabe. O cara pegou os dois, largou lá dentro do cárcere, fedendo, sujo, com lama, seja lá o que for, prendeu os pés, prendeu as mãos, e disse, fica aí, quietinho. O que foi que eles fizeram na hora que estava mais doendo? Cantaram e oraram. Às vezes, por conta de um pisão no pé, a gente não quer nem orar e nem cantar. Estou magoado, quero mais não. Vou para a igreja hoje não, estou de bico. Oxi. Quem é que rege você? São as situações ou é a instrução que vem de dentro? Quem é que mexe com a sua vida? São as coisas que estão fora ou a unção que está dentro? Quem é que pode nos sacudir, amado? Se não for a unção de Deus dentro de nós. As coisas que estão fora, estou pouco me lixando, amado. Essas circunstâncias que aparecem por aí não vão me impedir. Eu vou caminhar, eu vou avançar, eu vou prosseguir. Você ainda não levou nenhuma tapa na cara por amor ao Senhor. Pode levar, mas ainda não levou. Estou dizendo isso que pode acontecer, amém? Você não está livre disso, não. Então alguém pode se sentir chateado porque você é crente, chega lá e dá uma tapa. Pá! Sai daí, seu crente. Aí você vai dar um chute nele, um murro. Não. Simplesmente, desculpa aí, irmão. Deus lhe abençoe. Fique na paz. E vai embora. E fala com quem mandou ele. Caba sem vergonha, circunciso, bichinho. Tu vai me pagar. Eu vou ganhar esse cara para Jesus? Vira o jogo, age à altura. Se ele está com raiva de mim porque eu sou crente, ele vai ser igual a mim. Aonde você está que não está influenciando vidas? Aonde você está que pessoas não estão ficando comovidas com você a ponto de vir pedir oração? O que está acontecendo? Pessoas, tem que ser normal, irmão. Você entrar num lugar e as pessoas olharem para você. Rapaz, vem aqui. Eu não te conheço não, mas minha vida está assim. Aconteceu isso, eu chutei o gato. Eu bati na porta. Eu gritei com minha mãe. Aí você diz, nem te conheço, pai. Tá falando isso para mim por quê? Unção atrai. Unção faz com que as pessoas se sintam à vontade para falar com você. A unção de Deus atrai as pessoas para que elas desejem a essência que está na sua vida. Não fique constrangido, esteja pronto para reagir à altura nessa questão também. Se a pessoa vem pedindo oração, você vai fazer o quê? Não, posso orar não. A gente está no meio da rua aqui, é no ônibus. Não, a gente está na parada de ônibus aqui, não pode não. Não, tô no shopping, pai. Vou orar no shopping. E o que tem? Se fosse para receber 1 milhão na rua, você não ia querer não, só porque é na rua. Não, tô na rua, guarda. Menino, bota aí, irmão, no bolso. Oxi. Meu amigo, que conversa é essa? Se você está pronto para receber em qualquer lugar, por que não pode dar também? O que está impedindo você? Que circunstância se levantou? Outra situação, né? Lá nas muralhas de Jericó. Quando o povo estava lá parado, o Senhor tinha prometido a cidade. E ele disse que vocês vão, já dei Jericó e todos os seus valentes. Vocês vão lá e vão possuir a cidade. E aí Josafá começou a olhar para aqueles muros e ficou olhando, ficou olhando, ficou olhando, ficou olhando. Até que chegasse um anjo perto dele, armado. Ele teve um sustinho, né, normal. Você está ali contemplando uma coisa, quando vira de lado tem alguém alto, não sei se galego ou moreno, tanto faz, né? Armado perto de você, ele levantou sua com a espada, fé de bem ou de paz? É de mal ou de bom? Diga logo, diga logo.
O anjo disse, não, nenhum nem outro. Estou aqui só para dizer que o Senhor é contigo. Na mesma hora, ele se prostrou e disse, eis-me aqui, para ouvir a instrução que o Senhor tem para me dar. Você está pronto para ouvir a instrução? Você tem que estar pronto, amado. Para na hora que o Senhor falar, você, sim, Senhor. Pode dizer, é aquele, vou lá agora. E no caminho ele vai dizer a você o que fazer. No caminho. Porque se você não der o primeiro passo, parou ali a instrução. Se você não está sabendo por quê, compre o livro É a Sua Vez, de Kenneth Hagin. E leia. Vai fazer uma diferença de Torá. É a sua vez. O Senhor fez a parte dele, lhe deu a instrução. Agora é a sua vez. Quando você dá o primeiro passo, aí é a vez do Senhor. Vem outra instrução. E depois é a sua vez. Aí depois é a dele. E é a sua, e é a dele, e é a sua, e é a dele, e assim vai. E nisso vocês criam um vínculo de comunhão, a ponto de você perceber com mais velocidade o que o Espírito Santo quer tratar com você. E aí você nunca mais vai perder a oportunidade. Amém? Voltando lá para Davi. Volta lá, volta lá. 1 Samuel 17. Eu vou adiantar a leitura. Mesmo com toda aquela parafernália, né? Golias sendo quem ele era, tudo acontecendo ali. No versículo 11 diz assim, quando Saul e o exército de Israel ouviram esse desafio filisteu, tremeram de medo. Diga medo. É uma porta que você tem que fechar imediatamente. Medo trava qualquer ação que o Senhor quer fazer na sua vida. Medo bloqueia aquilo que o Senhor tem para fazer em você. Se você está com medo, você não vai agir. Se você está com medo, você não enfrenta. Se você está com medo, você não fala. Se você está com medo, você quer retroceder. E esse sentimento tem que ser exterminado da sua vida. Medo não pode existir. Amém? Continuando, né? O que Davi estava fazendo, ele tinha ido para a casa do seu pai, cuidar das ovelhinhas do pai, mas aí o pai pede para ele voltar. Lá, ó, Davi volta, leva esse pão para Saul, leva queijo, leva isso, não sei o que lá, e tal, e tal, e tal, e tal. Vai. Quando Davi chega lá, ele está sabendo que está tendo uma batalha. Então, por fazer parte do exército, ele foi lá ver o que era. Quando ele chegou lá para ver o que era, viu que estava todo mundo parado, com medo, acuado, e um cara sozinho no meio do terreiro, gritando lá o que bem queria. Esbravejando lá. Cadê? Tem macho nesse lugar aí não? Bora, rapaz! Tem ninguém aí não? Não vai vir um para lutar? E ficaram prontos para a batalha por quê? E isso 40 dias. O Senhor gosta desse negócio de 40 dias, né? 40 noites. Né? É bom prestar atenção nesses 40 aí. Porque pode vir uma instrução para você, amado, fazer alguma coisa durante 40, sei lá o quê. Amém? 40 anos, 40 noites, 40 dias. Fique tranquilo. Esteja pronto para receber a instrução. Sou eu que vou dar, não, amém? Mas aí Davi escutou aquela situação. E ele simplesmente disse, oxente, como é esse negócio aí? O que é que está acontecendo? Quem é esse caba? Aí olharam para ele e disseram, não, é porque esse cara está afrontando aí. Sim, porque ninguém foi lá ainda dar umas tapas no pé do vidro dele? Porque ninguém se levantou ainda para confrontar a situação? Cadê o exército de Deus vivo que não foi lá? Só que pena que esse exército estava mais frouxo do que sei lá o quê. Charuto em boca de banguelo. Frouxo, frouxo. Né? Então, você está lá e a situação apareceu e o que, é que você vai fazer? Vai recuar ou vai avançar? Davi sabia quem estava com ele. Simplesmente ele disse, não, pode ficar assim não. E por que ninguém foi lá ainda? O que é que está acontecendo? Não, mas o Saul prometeu umas coisas aí,
né? E o pessoal, mesmo com a promessa, mano, nenhum homem se manifestou para ir lá. Bando de homem frouxo, covarde. Quais são as promessas que você tem? Vai ser frouxo também, covarde? Você vai herdar o reino. Você tem seu nome escrito no livro da vida. Bondade, misericórdia, 2 anjos acompanhando você em todo o tempo. O que você está fazendo com as promessas que foram lançadas na sua vida? Vai voltar? Vai andar para trás? Ou vai avançar e confrontar a situação? Quem é esse que está se levantando? Dê um grito e pare a situação. Igual a Josué e Caleb, que quando foram lá ver a nova Canaã, a terra que manava leite e mel, quando voltaram e começaram a ouvir aqueles relatórios de blasfêmia, de incredulidade, deram um grito no meio do arraial, fizeram todo mundo calar a boca e disseram: ei, não é assim não. O Senhor nos deu aquela cidade, vamos lá e vamos possuir. Vai ser fácil, como pegar pão e amassar com a mão e comer. Será que ele julgou que era fácil? Pegar pão e... Qual a dificuldade você tem em comer um pão? Amado, essas situações não podem parar a nossa vida. Amém? Se o gigante se levantar, confronta ele. Se você já viu aqui aquelas lutas de UFC ou algum outro duelo de boxe, você vai perceber que botam os pugilistas lá um na frente do outro. Eles ficam lá. Aquele que fizer a cara mais feia, todo mundo vai torcer por ele. Já viu isso? O cara tá lá. Faz cara feia pro diabo, mano. Afronta ele. Bora, vê se tu vem mesmo. Cadê? Bora aí, circunstância. Se levanta pra eu derrubar. Bora, acorda. Cadê? Dinheiro? Cadê você? Falta? Hã? Aonde? Levante-se contra a situação. Levante-se por dentro. Rompa com brados de triunfo. Por quê? Pesquise na palavra, no Velho Testamento. Todas as batalhas, todas foram vencidas com música. E o Senhor quer levantar uma música dentro do seu coração. O Senhor quer levantar dentro de você uma canção, para toda vez que você lembrar dela, lembrar de vitória. Toda vez que aquela canção tocar, você dizer: oh, aleluia! Foi nesse dia, Senhor! Oh, glória! Sempre que o exército de Deus ouvia aquelas canções cantadas em batalhas, eles lembravam da vitória e cantavam de novo. Isso motivava eles. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e a sua fidelidade não tem fim. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. E aquilo motivava eles por dentro para fazer o ânimo vir de novo e vencer mais uma vez. Amém? Qual é a música que tem tocado no seu coração? Dance, cante. Só canta quem está em fé, amado. Só dança quem está em fé. Aquele povo lá para derrubar as mulheres de Jericó, eles não gritaram para derrubar, não. Gritaram porque já tinha. Eles não gritaram para o muro cair, não. Gritaram porque já sabia que o muro já estava lá, caído. Amém? Você consegue ver isso? Amém, amém? Glória a Deus. Então levante-se por dentro. Rompa com a situação. Faça brotar de você um cântico. Comece a cantar suas promessas. Quais são as promessas que você tem? Escreve no papel. O Senhor já me disse isso. Começa a cantar cada uma. Senhor, obrigado por isso. Pai, eu te louvo por causa disso. Senhor, como você é bom. Eu sei que tudo isso vai chegar. Tua palavra é fiel e ela nunca vai mudar. Santo é o teu nome, eu sou mais que vencedor. Santo, santo. Daqui a pouco você está dançando. Oh, aleluia. Só dança quem é livre, irmão. Só dança quem já tem. Aí você pode dizer assim, sim, mas não se manifestou ainda. Quem disse? Só porque o seu olho não viu? Quem foi que falou que não se manifestou? Quem foi esse incircunciso que disse isso? Se levante contra ele e grite. Olhe para a situação como mais que vencedor.
Porque a vitória é nossa. Amém? A vitória já é sua, amado. Pode vir, amor. A vitória é daqueles que amam o Senhor. Diga assim, eu tenho as chaves que abrem todas as portas. Diga, está em minhas mãos toda a graça. Amém? Glória a Deus. Amém. Você foi abençoado nessa manhã? Amém. Deus é bom. Você pode estar aqui às 5 horas da tarde para louvar mais uma vez ao Senhor. Amém? Por essa bondade, por essa fidelidade. Se não puder às 5 horas, às 7 horas também estaremos aqui. Amém? Deus é bom. Sejam abençoados na prática da palavra.